Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, 8 horas e 35 minutos. Revista Justiça. Debate. Nosso debate de hoje vai falar sobre a inteligência artificial, mas a inteligência artificial na prática jurídica. Tivemos uma decisão do último dia 11 de novembro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, aprovou nesse dia 11 uma série de recomendações sobre o uso da IA generativa na prática jurídica. O material foi elaborado pelo Observatório Nacional de Cibersegurança, Inteligência Artificial e Proteção de Dados da OAB Nacional. O documento destaca 4 diretrizes principais: legislação aplicável, confidencialidade e privacidade, prática jurídica ética e comunicação sobre o uso da IA generativa. Por enquanto, aqui nos nossos estúdios, ele está aqui conosco, o Dr. Alisson Poça, ele que é membro do Grupo de Trabalho de Adequação à LGPD do STF e membro da Comissão de Direito Digital do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e também, claro, advogado. Dr. Alisson, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Sérgio. É um prazer sempre muito grande estar aqui colaborando e discutindo pautas de extrema relevância e interesse para a advocacia e para a justiça no Brasil. Daqui a pouco teremos a participação da doutora Tainá Aguiar Junquilho, advogada e professora, e também do Ailon Estrela Neto, que também estará conosco aqui na Rádio Justiça. Vamos explicar para o nosso ouvinte um passo a passo, doutor Alisson, sobre o uso da inteligência artificial, como esta pauta acabou chegando até o Conselho Federal da Ordem? É uma pauta que internamente já estava sendo discutida, já era de preocupação do Conselho Federal. Eu participo da Comissão de Direito Digital e tem uma boa relação com membros da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. Sim. E nós viemos discutindo o que a OAB poderia fazer. Porque os principais casos, assim, as duas principais preocupações colocar dados de clientes nessas ferramentas, sem saber, via de regra elas vão usar para treinamento e sabe-se lá para mais o quê. Então, uma primeira questão de proteção de dados e privacidade, sigilo também. Do outro lado, nós tivemos a preocupação em relação àqueles usos mais esdrúxulos da IA, em que eu coloco lá no ChatGPT para gerar uma petição, um negócio, e ele sai com uma jurisprudência inventada. Isso, até hoje ainda, a possibilidade de ganhar, chamar atenção é muito grande quando se pega. Então, por exemplo, ano passado eu lembro que nos Estados Unidos pegaram lá, se eu não me engano foi em Nova York, um escritório que inventou lá alguns precedentes que não existiam, e gerou uma grande comoção. Aí o Bar de Nova York, que é a OAB deles, acabou trabalhando em cima, criando ali algumas diretrizes para a utilização. No Brasil é a mesma coisa. Nós tivemos o caso do TRF1 ano passado, que ali foi um juiz, o juiz federal, que acabou usando, a equipe acabou usando o ChatGPT, e para dar uma sentença, e ela gerou uma jurisprudência inexistente. Então, quando isso acontece e chega na mídia e chama, até hoje ainda chama muita atenção. Isso macula a imagem da advocacia como um todo, acaba trazendo essas preocupações. Então, nós tínhamos muito essas discussões sobre o que era possível fazer em relação a isso, porque uma ideia de fiscalização de todos os escritórios seria impossível. Então, não poderiam ser medidas de governança muito complexas. Então, passou-se muito tempo se discutindo o que poderia fazer, quais seriam os mecanismos. E aí nós tivemos agora essa recomendação que, na minha visão, ela é bem abrangente e bem acertada. Deixa eu apresentar aqui a nossa convidada, que é dentro dos estudos da Rádio Justiça, já está ocupando o seu lugar aqui, advogada, especialista em direito digital, assessora parlamentar, professora
Tainá Aguiar Junquilho. Seja bem-vinda mais uma vez aqui aos estúdios. Bom dia, Tainá. Bom dia, uma honra sempre estar aqui junto com meu colega, Dr. Alisson, e junto com os ouvintes da Rádio Justiça e com você, Sérgio. Havia perguntado para o Dr. Alisson sobre o contexto, né? O que levou a OAB, então, a fazer essa resolução, a série de recomendações sobre o uso da inteligência artificial. A senhora já acompanha a inteligência artificial já há quanto tempo? Olha, eu brinco que especialmente a inteligência artificial no judiciário, eu brinco que quando eu cheguei era tudo mato, né? E não tem tanto tempo assim, né? Desde 2018, então eu acompanhei, tive o privilégio, né? Porque sou capixaba, mas quando cheguei aqui para fazer meu doutorado na UNB, tive o privilégio de estar na UNB quando a ministra Carmen Lúcia decidiu fazer, em convênio com a Universidade de Brasília, um projeto de inteligência artificial, que foi o primeiro projeto de inteligência artificial aplicado a uma corte constitucional no mundo. Né? Esse projeto, chamado Projeto Vitor, em homenagem a um ministro muito importante da nossa história constitucional, o ministro Vitor Nunes Leal. E desde então, ou seja, desde 2018, quando era tudo mato, e que a gente estava desenvolvendo o primeiro projeto, hoje já tem na plataforma Sinapses, que é uma plataforma criada pela Resolução 332, em que os tribunais, né, e que serve para que os tribunais que realizam projetos de inteligência artificial depositem essas soluções ali, já tem ali cadastrados mais de 140 projetos. Ou seja, se nós temos 92 tribunais, existem tribunais desenvolvendo mais de uma solução hoje, né, de inteligência artificial, e isso não é tão distante assim, né? Nós temos aí desde 2018. Fora o que o Alisson, que eu cheguei no finalzinho aqui da fala dele, estava comentando, né, das soluções de IA generativa, que são mais difíceis de controlar e que a maioria não está depositada nesse sistema Sinapses, né, nessa plataforma Sinapses criada pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, de fato, eu estou imbricada com isso aí desde 2018, no mínimo. Essa IA generativa, explica isso melhor para o nosso ouvinte que não conhece. Então, a inteligência artificial generativa, ela fez muito sucesso, digamos assim, no direito, porque o direito é linguagem, né? A gente usa a linguagem falada e a linguagem escrita, principalmente. A grande questão do advogado, dos juízes, né, de quem faz direito, de quem forma direito, promotores, que lida com a linguagem. E a inteligência artificial generativa, ela vem, no inglês, ela é chamada de Large Language Models, são os largos modelos de linguagem. E eles, né, são modelos que utilizam uma grande quantidade, praticamente a internet inteira, tudo que a internet já produziu até hoje, para produzir, né, modelos que vão gerar, por isso generativa, vão gerar a partir de um comando. Então, você vai, né, determinar ali, dar um comando para aquela inteligência artificial gerar um texto, imagem e ou som. Né? Então, você vai... E aí, no direito, isso tem muita aplicabilidade. E ali, desde 2022, principalmente, esses modelos já existiam, estavam sendo aperfeiçoados. Finalzinho de 2022, uma empresa que nasce sem fins lucrativos e hoje ela tem fins lucrativos, chamada OpenAI, ela lança o Chat GPT na sua terceira versão, que é um modelo super usável. E aí o Brasil se coloca como um dos principais países em que as pessoas baixaram, a gente é ávido por novidade, gosta de uma novidade, e aí no direito se usou bastante esse modelo dessa tal IA generativa, que é essa que gera texto, imagem e som. E aí o direito usa muito, né? Porque você pode determinar para ela, e hoje existe inclusive uma sofisticação, surge ali também uma chamada engenharia de prompt, que é a engenharia do comando. Então, você vai aperfeiçoando o que você vai pedir para a inteligência artificial gerar. Né? Eu quero uma petição com esse resultado, em que a parte é assim, assim, assado. Então, você vai melhorando ali as determinações para aquela inteligência artificial gerar o resultado mais preciso possível.
Deixa eu apresentar também o nosso convidado que chegou, advogado especialista em Direito Digital e Compliance, certificado em Segurança da Informação e Privacidade e Proteção de Dados e também certificado em Propriedade Intelectual, Dr. Ailon Estrela Neto. Seja bem-vindo, fale corretamente seu nome, Dr. Ailon. Sim, bom dia. Perfeito, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui, bater um papo e enriquecer aí, até aqueles que escutam, como também a mim. Doutor Ailon, vamos falar então sobre a inteligência artificial, como o senhor acompanha, desde quando? Doutora Tainá já disse que chegou quando tudo era mato ainda, né? E o que o senhor pode dizer também sobre o crescimento e a utilização cada vez mais da inteligência artificial, principalmente na prática jurídica? Assim, apesar do termo inteligência artificial ser muito antigo, né? Acho que com a evolução da tecnologia e com a riqueza dos dados que cada vez estão maiores, a inteligência artificial ganhou mais relevância no mercado, não só no mercado como um todo de trabalho, mas principalmente também no mercado jurídico. E eu acho que com essa entrada sem freios, acaba que traz ali uma atenção maior para as organizações de classe trazerem algumas diretrizes para como utilizá-la de uma forma que não prejudique nem o processo, nem as partes e nem mesmo o processo da justiça. Agora 8h46, mas pergunto agora para o senhor, doutor Alisson. Temos essas recomendações da Ordem dos Advogados do Brasil e aqui temos as diretrizes, né? Legislação aplicável, por exemplo, como que a OAB trata disso, a legislação aplicável à utilização da IA generativa? Essa foi uma discussão bem... Eu não faço parte do observatório, se não me engano a Tainá faz. Então a Tainá participou das discussões envolvendo a construção da recomendação. Pode complementar a resposta do outro, por favor. Mas eu participei, nós estávamos no Fórum Jurídico de Lisboa na metade do ano, estávamos, um grupo ali tinha alguns conselheiros federais, o presidente Beto Simonetti, a doutora Laura Mendes, que foi a relatora do PL de IA na Comissão de Juristas do Senado, o presidente da Comissão de Direito e presidente da Comissão de Direito Digital do Conselho Federal, o Dr. Rodrigo Badaró, que é presidente da Comissão de Privacidade e presidente também do Observatório lá na OAB Federal. Eles estavam discutindo o que a OAB poderia fazer. O presidente Beto Simonetti demonstrou ali, demonstrou a preocupação de, olha, a gente precisa fazer alguma coisa porque nós sabemos que os escritórios estão usando, que os advogados estão usando. Ele não pode deixar sem nenhuma orientação e diretriz, porque qualquer uso que venha a atrapalhar, como o colega falou, o andamento do processo judicial, porque aí o advogado usou ali e criou uma jurisprudência, enfim, ele macula a imagem da advocacia. E uma outra preocupação também muito importante são as pautas de privacidade e proteção de dados, sigilo, que entra na ideia de sigilo das comunicações dos dados e das informações dos clientes. Então, se discutir o que a OAB poderia fazer. Olha, vamos esperar o PL de IA no Senado avançar, Bom, nós temos o Código de Ética, de alguma maneira o Código de Ética, ele se aplica a algumas disposições, mas precisava ali de um encaixe, uma medida de encaixe. Vamos mudar o Código de Ética? Chegamos a discutir a possibilidade de mudar ou não, mas bom, aí ia ser muito complexo. E na minha visão, o Conselho Federal agiu muito bem com, nesse primeiro momento, fazer uma recomendação. Porque demonstra que o Conselho Federal não se omite em relação, ele está acompanhando como a advocacia está se adaptando às novas tecnologias, então ele não se omite, mas ao mesmo tempo dá um primeiro passo conservador, assim, olha, vamos acompanhar esses outros desenvolvimentos. A Tainá comentou sobre a resolução do CNJ já existente para a implementação de IA pelo próprio Poder Judiciário. Nós estamos tendo uma discussão da atualização dessa resolução. Eu cheguei a Tainá faz parte do GT lá, que está discutindo a atualização, e eu cheguei a participar de uma rodada de audiências públicas lá, sobre o ponto de vista da advocacia em relação ao uso de IA pelo judiciário.
Então, nós temos uma variedade de possíveis regulamentações que podem dar um norte muito bom de como a OAB pode tomar um passo mais incisivo. Mas esse não era o momento. E vir com uma redação, uma recomendação foi muito acertada, porque demonstra que a OAB não está se omitindo e está atento ao que está acontecendo. E na recomendação trouxe, então, as principais preocupações e já deu orientações ali sobre como os advogados e os escritórios devem observar a adoção dessas tecnologias. Doutora Tainá, por favor. Não, é exatamente isso que o Dr. Alisson comentou, né? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive no nosso observatório, o próprio Dr. Badaró, ele e a doutora Laura, né, existiam alguns membros ali que estavam ao mesmo tempo no observatório e também no grupo de trabalho de atualização convocado pelo ministro Barroso para atualizar a resolução 332 do Conselho Nacional de Justiça, que é essa que disciplina o uso ético da inteligência artificial no Poder Judiciário. Então, a gente foi vendo ali par e passo que as discussões, e acompanhando as discussões da inteligência artificial e como a inteligência artificial generativa impõe novos desafios e, ao mesmo tempo, legislativamente, um debate muito intenso no PL, especialmente o PL 2338, que disciplina a inteligência artificial como um todo e atribui responsabilizações, etc., que coloca no texto final que está sendo discutido a inteligência artificial do judiciário que tenha potencial para ferir o Estado democrático de direito como uma inteligência artificial classificada como alto risco, ou seja, uma inteligência artificial cujo olhar sobre a governança e diretrizes precisa ser mais aprofundado e, ao mesmo tempo, do debate nacional, também um debate mundial que é citado, inclusive, na recomendação de recomendações também, muito mais de caráter principiológico, mas de diretrizes éticas, como, por exemplo, a da Unesco, a da OCDE, em inteligência artificial. E, paralelamente, a gente via um uso muito grande, crescente. Então, para que não ficasse, de fato, algo descontrolado e considerando que o Poder Judiciário ele também está adotando as suas medidas, né? Então, quando o ministro Barroso assume a presidência do CNJ, ele toma duas medidas principais e no STF, né? Ele faz um chamamento público para empresas que fornecerem pro bono, apresentarem soluções pro bono de resumir o processo por meio de inteligência artificial generativa, mas ao mesmo tempo percebendo que muitas são os usos da IA generativa pelos juízes, pelos servidores, constituiu esse grupo de trabalho para atualizar a resolução 332. E a advocacia, nesse sentido, ela se coloca também atenta a todo esse movimento do judiciário, entendendo que o uso ele tem que se dar, mas tem que se dar em conformidade principalmente com o Código de Processo Civil, com as diretrizes internacionais que já existem, com projetos de lei que estão caminhando fortemente aqui no Congresso Nacional, com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, são muitas as diretrizes que já existem, com o Código de Ética da Advocacia, e que a recomendação ela segue nesse sentido. Doutor Ailon, algo a acrescentar também, justamente nessa parte, né, que estamos falando, a chegada da inteligência artificial, a prática jurídica, muitos pensam, chegou, vou usar de qualquer jeito. Não é bem assim não, né? Eu acho que todos os colegas aqui falaram muito bem, mas eu acho que o ponto final, ainda que a recomendação também observou, é de fato a cultura no qual ela está inserida, né? Então, hoje os brasileiros, e não só os brasileiros, mas os advogados brasileiros, eles tiveram uma aderência muito alta por isso, né? E a gente viu algumas decisões, seja decisões dos magistrados, no qual utilizaram a inteligência artificial, como também muitos advogados, e isso teve uma repercussão muito grande no mercado jurídico, né? E acho que esse veio num momento muito adequado a isso, trazendo uma atenção, uma demonstração de atenção e preocupação do OAB, mesmo que de uma forma sutil, mas ainda assim cirúrgica,
considerando o momento que a inteligência artificial hoje se encontra. Então, acho que essas recomendações vão vir de uma forma muito bem-vinda à construção de uma maior conscientização dos advogados e também das partes no qual tem os advogados como seus procuradores, né? Até para saber ali quais são as diretrizes que elas devem ser observadas na atuação dos advogados. Doutor Alisson, e a Lei Geral de Proteção de Dados? O que ela tem a ver, então, com a inteligência artificial e a prática dela juridicamente? O ponto aqui é uma questão que já tem uma previsão direta no Código de Ética da OAB, que é a questão do sigilo das informações dos clientes. Essa é uma previsão mais geral. Que, enfim, a grande questão aqui é a privacidade e o sigilo das informações dos clientes, porque não só são informações estratégicas para o processo, como são dados pessoais e acabam atraindo a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E aí, nesse sentido, a grande questão que se coloca aqui é alimentar essas plataformas com dados que muitas vezes só o advogado está tendo acesso, dados e documentos que só o advogado está tendo acesso para realmente representar os interesses dos seus clientes. Aqui acaba tendo também uma grande questão, uma preocupação que não são só dados pessoais, como quem advoga para empresas, enfim, acaba tendo dados, muitas vezes informações delicadas desses clientes. E aí a grande questão é alimentar uma plataforma que, via de regras, são desenvolvidas, por exemplo, se pegar o ChatGPT hoje, o motor de IA mais conhecido está sediado nos Estados Unidos. Então, alimentar essa plataforma com informações que estão protegidas pelo Código de Ética da OAB, pelo sigilo do advogado e do cliente, e aplicação da LGPD quando se tratando de dados pessoais. Numa plataforma que está sediada nos Estados Unidos, ela vai usar esses dados para se aprimorar. Ela vai ter seu treinamento, ela tem seu treinamento constante ali com as informações que os usuários inserem. E então esses dados eles vão lá para os Estados Unidos e a gente não tem a mínima ideia o que vai acontecer com eles. Eles podem vir a retornar nos comandos de outras pessoas sem ninguém saber que esses dados foram alimentados por um advogado, enfim, mas acaba fragilizando não só a LGPD, mas como a questão do sigilo entre o advogado e o seu cliente. E aí veio muito corretamente ali o Conselho Federal dizendo, olha, o Código de Ética já se aplica em relação a isso, a LGPD também se aplica, então não estamos falando aí de uma situação não regulada, se aplica e tem que tomar cuidado. Por quê? Porque, por exemplo, o ChatGPT ele tem ali ele tem configurações que você consegue impedir que o dado seja utilizado para treinamento. Mas ela é uma configuração que você tem que fazer um mínimo de procura ali e aprendizado da ferramenta. E muitas pessoas, infelizmente, não fazem. Então, a questão é saber, aqui o colega mencionou também a questão da cultura, saber o que são essas ferramentas, como elas funcionam e esses fluxos informacionais que acontecem por detrás delas, que é justamente para evitar que uma informação retorne depois para uma pessoa aleatória com origem em um documento sigiloso, por exemplo, que os advogados nem chegaram a colocar no processo, mas que, enfim, estavam lá na fase de desenvolvimento das petições e acabaram utilizando. E isso toma, assim, uma proporção... No início, quando o ChatGPT, assim, tomou enfim, ganhou a sociedade mundial no final de 2022, ele nem tinha a possibilidade de você fazer o upload de documentos. Hoje já existe, você consegue colocar documentos ali e conversar com o documento e o ChatGPT ao mesmo tempo.
E aí toma uma proporção mais delicada, porque você pode acabar colocando contratos, você pode colocar acordos que às vezes são de interesse só das partes afetadas, e dali retirar o ChatGPT retirar informações que vão retornar depois e ninguém sabe de onde veio. Vamos fazer um intervalo aqui no nosso debate sobre o uso da inteligência artificial generativa na prática jurídica, depois dessa decisão com recomendações do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Estamos aqui conversando com os nossos convidados, a doutora Tainá Aguiar Junquilho, o doutor Alisson Poça e também o doutor Ailon Estrela Neto. Daqui a pouco voltamos, e você pode nos acompanhar ao vivo também pelo YouTube Rádio Justiça ao vivo. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça, última hora dessa segunda-feira, 18 de novembro de 2024, 9h05. Revista Justiça. Debate. Debate que você pode acompanhar com imagens ao vivo aqui do estúdio da Rádio Justiça lá no YouTube, também canal 1.3 da TV Justiça no canal digital e também pelo aplicativo TV Justiça Mais. Estamos falando sobre resolução do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil sobre o uso da inteligência artificial generativa. Estamos aqui com os nossos convidados, a doutora Tainá Aguiar Junquilho, advogada especialista em Direito Digital, assessora parlamentar, professora do IDP. Estamos também com o doutor Alisson Poça, ele que é membro do grupo de trabalho a LGPD, a adequação da LGPD no STF, e também membro da Comissão de Direito Digital do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e ainda o doutor Ailon Estrela Neto, ele que é advogado especialista em Direito Digital e Compliance, certificado em Segurança da Informação e Privacidade e Proteção de Dados e certificado e também pela Propriedade Intelectual. Doutora Tainá, vamos falar ainda sobre privacidade, né? O doutor Alisson trouxe muito bem situações em que as pessoas começaram a colocar documentos, principalmente no ChatGPT, algo de graça, né? Mas temos várias tecnologias, várias plataformas oferecendo também essa facilidade da IA. E aí, como é que fica a privacidade, a confidencialidade dos documentos? Exato, que é algo, né, inclusive, que está ali resguardado pelo Código de Ética, pelo Código de Processo Civil, pela própria Constituição, que coloca como uma função que deve resguardar o sigilo, né, das informações dos seus clientes, né? A própria Constituição coloca isso e nos determina isso enquanto advogados. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil atenta a isso, eu acho que ela acerta muito. Nesse sentido, a gente no primeiro bloco estava falando, né, que ela foi um pouco conservadora nesse sentido de trazer muito mais como recomendação do que efetivamente trazendo alguma responsabilização ou alguma punição. Mas acho que ela acerta porque está todo mundo também nesse momento de tentar entender como melhor regular. A gente sabe que não dá para proibir, né? Então, a proibição do uso é impossível. Determinar que quem usa esses sistemas, esses modelos, utilizou esses modelos e informe isso ao seu cliente seria o ideal, mas também não dá para você obrigar, porque hoje não tem como você identificar, né, que se usou um sistema de inteligência artificial. Então, você tem que ser na base da confiança, realmente tem que trazer recomendações, né? Porque a grande diferença, Sérgio e ouvintes, quando surgem esses modelos de inteligência artificial generativa mais usáveis ali no finalzinho de 2022, é o fato de que antes você, né, no caso do uso da inteligência artificial para a advocacia, para o Poder Judiciário, você tinha que adquirir isso. Então, quando você é advogado, você tinha que ser de um escritório talvez até de massa, que tivesse muitos processos para treinar esse modelo, contratar uma empresa, pagar caro por isso, para que ela automatizasse alguns procedimentos internos ali do seu escritório. Mas quando chega esses modelos, é quase que cada um por si.
Então fica muito mais difícil de controlar o que dado está sendo inserido, o que está sendo utilizado para treinar esses modelos. Então surge uma série de desafios, não só para a advocacia, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela está também se reinventando e trazendo, inclusive, ela está com uma consulta aberta a todo cidadão, cidadã, sociedade civil, empresas que queiram contribuir com essa consulta pública sobre como que fica a Lei Geral de Proteção de Dados à luz desses novos modelos, né? Como que fica, por exemplo, o princípio da minimização ou da necessidade de você utilizar o mínimo possível de dados para treinar algum modelo ou para, né, determinada tarefa, determinada finalidade, com esses modelos de inteligência artificial generativa que simplesmente já utilizaram tudo que existe na internet sem o consentimento. Qual é a base legal? Essa é uma das perguntas que está ali, né, que justifica o advogado ou advogada inserir, por exemplo, dados pessoais de seus clientes e a própria empresa utilizar esses dados para treinar esses modelos. Consentimento a gente sabe que já não é o legítimo interesse, né? E além de tudo isso, por trás de tudo isso, esse pano de fundo que o Alisson também estava comentando no primeiro bloco, que é uma questão até de soberania nacional, que tem sido muito discutida, a tal da nuvem soberana, que tem tentado se colocar no debate, que é o fato de como que a gente assegura que esses dados todos, que são estratégicos para o país, estão sendo guardados, e aí tem também uma questão de segurança nacional que precisa ser discutida, e bem guardados aqui no nosso país, né? Já que eles são um ativo estratégico. Então, é uma série de discussões até de releitura da própria Lei Geral de Proteção de Dados, à luz desses modelos de IA generativa, tanto por parte de quem utiliza, os usuários, né, advogada, partes, quanto por parte também das empresas, quais bases legais, onde armazenar esses dados, etc., que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem encarado esse desafio aí e convocado, porque fica muito pesado só para a autoridade, então convocado também por meio de consulta pública as pessoas para contribuírem. Se não me engano, está aberto até dia 5 de dezembro essa consulta pública para entender como que fica a interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados à luz desses novos modelos. E para o senhor, Dr. Aylon, como que fica essa questão da confidencialidade, a privacidade junto com a IA? Trazendo mais a recomendação por si própria, um ponto que tem que ficar muito claro é que dentro da atividade do advogado, ele tem acesso a muitas informações confidenciais, né? Aquelas não só dados pessoais por si só, mas também dados sensíveis que quando deixado eles a público, isso pode causar um grande dano, seja para a parte ou para uma coletividade, né? Então, acho que no exercício da atividade do advogado, ele tem que ter muita ciência e consentimento, e consciência disso, melhor dizendo, e tendo consciência disso, saber que aqueles dados a colocar, inseridos dentro de uma inteligência artificial, para onde eles vão ser armazenados, qual o banco de dados, qual vai ser esse país que vai armazenar isso, qual a jurisdição desse país, num eventual vazamento de dados, qual vai ser a implicação disso, né? Então, quando eu falo nesse exemplo simples, mas na verdade de um alcance muito elevado, a gente pode estar falando do jovem advogado que acabou de se formar, como também de um advogado mais experiente que busca ali, com base em umas informações confidenciais, a resolução de um caso com deslize nacional, né? Então, o ponto é que uma simples ferramenta pode ter um alcance muito grande. Então, hoje, isso inclusive implica muito na construção de uma ética em si para a resolução de muitos outros problemas. Ou seja, onde que eu quero chegar? Dentro da inteligência artificial existe um banco de dados para trazer algumas soluções, né? A partir do momento que ela é motivada. A depender de onde estão esses dados ou quais foram os dados inseridos ali, demonstra muito qual é o olhar que aqueles dados
acabam sendo... aqueles dados foram inseridos. Ou seja, se aqueles dados forem inseridos em um determinado país, pode trazer alguns vieses, né? Seja para algumas decisões que a própria inteligência artificial vai oferecer. Então, assim, é muito importante o advogado ele estar ciente de que aquela inteligência artificial pode estar reproduzindo um olhar muito mais local e cultural do que ele poderia estar imaginando quando ele busca um olhar, às vezes, do próprio local no qual ele se encontra. Doutor Alisson, falamos muito, né, do ChatGPT, Estados Unidos, mas temos outras inteligências, né, Copilot e outras empresas assim. Como é que está isso também? China tem a sua inteligência artificial? Hoje, os grandes modelos de linguagem, eles são de empresas norte-americanas, são de empresas sediadas nos Estados Unidos. No caso do Copilot, tem uma facilidade, em tese, em relação ao Brasil, que a Microsoft já está no Brasil há muitos anos, inclusive com contratos públicos. E aí eu tive a oportunidade ano passado, se não me engano, foi ano passado, de participar com um evento com uma representante da Microsoft e que estávamos discutindo, o Copilot ainda não estava disponível e aí nós estávamos discutindo algumas questões de como ia funcionar. Porque o que acontece? Hoje, para o Brasil, eles já, principalmente por conta de contratos públicos, a Microsoft se coloca que, olha, os dados eles ficam armazenados em servidores localizados no Brasil e os acessos são todos compartimentados. Então, em tese, as equipes dos Estados Unidos não podem acessar a base de dados brasileiros, enfim, e que com o Copilot não seria diferente. Mas existe uma questão muito óbvia que o algoritmo do Copilot ele é norte-americano. E aí, como é que fica? Então, porque você pode localizar o dado em servidor brasileiro, por exemplo, se você está contratando um serviço de armazenamento em nuvem, mas ele vai, no momento que você faz um comando com o Copilot demandando ali o acesso ao documento, a informação, em tese você está pedindo para o algoritmo localizado nos Estados Unidos. Então é uma grande discussão, assim, essa questão das outras IAs. O ChatGPT ele tomou as proporções que tomou por ser o primeiro que disponibilizou uma interface de comunicação muito facilitada para todas as pessoas e porque era uma empresa não participante das Big Techs, apesar de ter ali tem investimentos e uma relação com a Microsoft. Em termos da China, se eu não me engano, não existe, eu não sei se os colegas sabem, o Alibaba, mas eles já disponibilizam algoritmos assim, abertos em linguagem portuguesa. Pois que eu saiba, nós não temos. A União Europeia ainda está muito longe de disponibilizar um algoritmo para o Brasil nesse sentido. Nós temos algumas IAs, e aqui é muito importante também, que existem algumas IAs que elas são, as aplicações, elas são de empresas de outros países, empresas europeias, enfim, mas o algoritmo utilizado é um desses algoritmos norte-americanos. Então, o que acontece? Eu tenho uma ideia de um tradutor ou de uma IA que vai me ajudar a melhorar a minha escrita, mas eu preciso do algoritmo treinado mesmo. Eu monto como ele vai funcionar ali, a interface com o usuário, o que vai fazer, eu faço minhas modificações, mas eu vou utilizar o algoritmo norte-americano. Eu sou uma empresa europeia, por exemplo. Isso traz uma sensação que existem muitos algoritmos de IA e muitas empresas no mercado, mas não existem. Hoje nós temos OpenAI, Microsoft, Google e não sei. Que mais? A Apple não tem um algoritmo. A da Meta. E é só. Nós temos, acho que, 4 grandes empresas com algoritmos próprios. E nós temos essa sensação, às vezes, que existem muitos, mas não existem. O que existem são aplicações desenvolvidas até mesmo no Brasil, mas que por trás utilizam
esses algoritmos norte-americanos, e que traz também aqui seu grau de problemas. E aqui a grande discussão também em relação ao judiciário no Brasil. Nós temos ali a previsão de depositar no Sinapse, mas, enfim, às vezes é a aplicação que está utilizando um algoritmo norte-americano. Eles não conseguem depositar o algoritmo no Sinapse, eles conseguem depositar a aplicação. Não sei como é que está fazendo. Eu comentei, né, da mudança, da grande chave, né, mudança de chave. Antes, o tribunal ele contratava uma solução com a Microsoft, por exemplo, ou com a UNB, como foi o Vitor, né? Hoje não, hoje cada juiz, cada servidor, às vezes até o servidor sem avisar ao juiz, utiliza a inteligência artificial individualmente. Então você perdeu o controle realmente de individualmente as pessoas inserirem ou até avisarem, que é uma outra grande polêmica, né, que estão utilizando a inteligência artificial generativa. Porque, no fundo, seja para o julgamento, seja o cliente que está contratando um advogada, ele quer contratar o ser humano. Ele está ali acessando a justiça para ter uma resposta do ser humano que vai, em tese, olhar empaticamente para aquele caso ali concreto, né? Seja para defender, seja para acusar, seja para sentenciar. Então, quando você avisa, no momento que você avisa, ainda que haja uma revisão humana, que você usou a inteligência artificial, a parte fica um pouco se sentindo traída, fica um pouco se sentindo enganada, né? Sim. Puxa vida, eu estou aqui acessando, eu estou contratando esse advogado, eu estou acessando o sistema de justiça para ele simplesmente fazer um prompt? Será que é para isso, então, que eu estou contratando, né? E nisso que entra um ponto importante que o senhor comentou aqui conosco fora do ar, né, doutor Ailon, sobre a supervisão humana, né? Exatamente. Eu acho que, na verdade, não só profissionais, mas muitos pensam que a inteligência artificial, de fato, vai substituir todos e a todas, né? Mas, na verdade, ele é só um meio para alcançar um fim. Ele é um instrumento, assim. Eu costumo até dizer que ele é como se fosse uma calculadora. Acho que na vinda da calculadora, todo mundo falou, nossa, vamos supor, os matemáticos vão desaparecer. Mas não, na verdade, ali é só um instrumento para chegar a um fim, né? E isso também a recomendação traz de uma forma muito bacana, a supervisão de fato do ser humano dentro da utilização da inteligência artificial, né? Então, até porque de uma forma errônea, esse instrumento pode levar a um fim desagradável, né? Então, trouxe de uma forma muito, muito saudável, e acredito que na medida que a inteligência artificial for desenvolvida, vão trazer também atualizações que também vão ser de bom grado. Doutor Alisson, falamos agora da questão da privacidade, mas e o advogado então? Como é que ele vai ter que fazer? Vai ter que colocar que usa a IA na sua peça ou não? Como que vai ficar essa fidelidade ao cliente, né? Será que o cliente vai se sentir traído, né, ao saber que o advogado usa a IA? O que a OAB, o Conselho Federal, planeja, tem intenção nisso? O que ela determina, né, melhor dizendo? Vale lembrar que o que nós temos do observatório foi uma recomendação, então não é uma norma cogente, assim, que ela tem seu enforcement bem definido, que olha, a OAB vai fiscalizar, vai punir, enfim. Então, nós temos a recomendação no sentido que, olha, tem que, de alguma forma, dar transparência que você pode ou não pode, que você pode utilizar inteligência artificial. E isso, enfim, pode tomar várias formas. Você muitas vezes não precisa colocar a petição que foi utilizada a inteligência artificial ali, mas você pode usar, até tem escritórios que se utilizam muitas técnicas de marketing no sentido que, olha, nós somos um escritório muito tecnológico, utilizamos inteligência artificial, enfim, pode colocar nas suas páginas. Então, existem várias formas de transparência que podem ser adotadas em linha com a recomendação do observatório, que não demandam que, olha, tem que estar a petição numa petição, porque existe uma resistência de todo mundo em relação, olha, eu vou colocar ali, até porque no judiciário já existiram recursos para o STJ dizendo, olha, esse juiz usou inteligência artificial, tem que anular a decisão inteira. E o STJ, enfim, saiu pela tangente dizendo, olha, não tem prova que usou, enfim, nem isso quer dizer que seja um motivo para cassar a decisão.
E a grande discussão sobre a própria utilização de IA no judiciário, como é que vai se dar. Mas, de fato, existe uma grande questão de controle, porque, às vezes, o próprio escritório ele não tem ali uma ferramenta contratada, ele não tem uma diretriz, mas o estagiário está lá utilizando na ponta. Coitado do estagiário. Não, é complicado porque, olha, eu vou bloquear. Nós, no GT de adequação aqui do STF, nós conversamos, a atual secretária-geral, doutora Aline Osório, ela demonstrou uma preocupação com algumas questões de servidores podendo utilizar e tal. E discutimos, olha, e se bloquear? Alguém falou, e se bloquear o ChatGPT e essas IAs o acesso? Não adianta, porque você pode usar pelo celular. Você pode, enfim, acabar utilizando o celular para fazer os prompts e só digitar depois o que sai de volta. Então não existe, é muito difícil esse controle porque é muito fácil o acesso. Todo mundo pode acessar, às vezes o escritório não está acessando e não disponibiliza e bloqueou lá o domínio, mas o estagiário lá na ponta, o advogado está usando. Então, é muito complicado também essa questão de, olha, tem que colocar nas petições. Por isso que eu acho que, por enquanto, o que aí para os sócios que podem ter a preocupação maior sobre a imagem do seu escritório, enfim, essa questão da conscientização e treinamento. Olha, você não pode usar IA sem não validar. Exato, você tem que validar se a jurisprudência que está voltando ali, ela é uma jurisprudência fidedigna. E vale dizer que isso ainda é enquanto nós não temos IAs generativas treinadas especificamente no contexto brasileiro. Quando nós tivermos algumas ferramentas mais específicas para o advogado brasileiro, treinadas em cima de uma base de petições brasileiras e das jurisprudências brasileiras, a chance de ter essas alucinações elas vão acabar diminuindo e aí fica um pouco mais fácil essa confiabilidade. Mas ainda não estamos nesse momento. Imagino que tenham legal techs, que são as startups brasileiras, as empresas de tecnologia brasileiras focadas no mercado jurídico, tentando desenvolver esses modelos. E a primeira que conseguir vai realmente ali ter imagino que uma demanda muito grande dos escritórios, porque a chance de ter uma alucinação vai ser menor, mas ainda assim vai ser importante, é importante que o usuário ali tenha conhecimento desses riscos. Interessante o termo, né? Alucinações. Doutora Tainá, vamos falar um pouco do documentário que estou aguardando aqui a liberação para poder assistir, né? O doutor Alisson também, não sei se o doutor Ailon também já assistiu, Juris Máquina, e o que ele tem a ver com esse contexto jurídico. Pois é, na minha tese de doutorado eu entrevistei algumas pessoas, né? E aí a minha co-orientadora de doutorado disse, por que você não grava isso e faz um documentário? E aí, como o IDP, que é a instituição que eu trabalho, tem também curso de jornalismo e publicidade, eu aproveitei alunos dali, material dali, e entrevistei ministro Barroso, entrevistei especialistas, entrevistei cidadãos e cidadãs, para dizer o que eles acham do uso da inteligência artificial, especialmente no direito. E aí saiu esse produto, o Juris Máquina, né? Que também é um produto que é da coisa que eu acredito muito também enquanto professora e da academia, que eu acho que tem que ir um pouco além, né? A gente escreve e está acostumada no direito também a escrever teses e publicar livros, que ficam muitas vezes na nossa bolha também informacional, né? Ou seja, dentro a gente atinge um público que geralmente é do direito, etc. E aí o papel dessa recomendação, acho que vem nesse sentido, né? Assim como o documentário, de ir além, de trazer uma consciência também, porque no momento em que o Conselho Federal ele solta uma resolução como essa, uma recomendação, uma série de recomendações, as pessoas, os escritórios vão começar a refletir sobre isso. Opa, como que eu posso usar, né, da melhor maneira? Porque é isso, existem usos e usos. Então, para um escritório que está ali abarrotado, ou para o próprio judiciário, né, resumir um processo gigantesco, que às vezes ele recebe já na ponta, quando está
né? Existem advogados e advogadas que atuam aqui nos tribunais superiores e aí você recebe um processo já enorme, né? Tem que fazer o resumo daquele processo. Tem usos e usos, né? Agora, para a jurisprudência, não é o mais recomendado. E aí, tem uma pesquisa recente que o professor Juliano Maranhão, junto com o Conselho Nacional de Justiça, realizou durante o período ali do grupo de trabalho que ele apresentou nessas audiências públicas, que diz, né, que entrevistou também, assim como no documentário, uma série de juízes e servidores brasileiros, do judiciário brasileiro, sobre o uso da IA generativa. E eles informaram que muitos deles, assim, até uma parcela relevante, utiliza para pesquisa de jurisprudência, né? Coisa que, quando você tem uma conscientização de que esse não é o melhor uso, exatamente porque a inteligência artificial alucina, você evita, você traz outros usos possíveis, né? E no final das contas, é uma fala que tem, inclusive, no documentário, né? Nós, seres humanos, a gente quer ser julgado, a gente quer ser atendido em qualquer serviço pelo ser humano. Eu sempre dou o exemplo do call center, né? Quando você está interagindo ali com um chatbot, você está ligando para resolver o seu problema e às vezes você sabe a pessoa que está na ponta, que é a última opção, falar com o atendente. Você sabe que a pessoa não vai resolver o seu problema, mas você quer alguém para ouvir, para te ouvir, para falar com você, para desabafar, para xingar, às vezes, coitado da atendente, né, ou da atendente. Mas você quer conversar, você quer ser ouvido, você quer um mínimo de empatia, ainda que seja para recusar o seu direito. Então é isso, né? A gente quer ser julgado, no final das contas, pela máquina, ou pelo ser humano. Ó, o ato falho aí, né? Freud explica. E aí você precisa de uma revisão humana, né? Sempre, ainda que você use inteligência artificial e que você não consiga controlar ou impedir aquele uso, você precisa conscientizar que minimamente você tem que ter, é o mínimo você ter uma revisão daquilo que é produto da inteligência artificial. Doutor Ailon, e a propriedade intelectual, hein? Como fica? Ela é impactada, então, pela IA? O que é gerado por ela? É de quem? E já que ela faz a utilização do que já está escrito por outras pessoas, como equilibrar isso? O que a gente precisa entender muitas vezes é que por trás da inteligência artificial é um banco imenso de dados, né? E que muitas vezes não se cria, pelo menos hoje em dia. Na verdade, é um compilado ali de dados que traz a melhor solução quando ela é buscada. Então, acho que vale até trazer, há um tempo atrás, ainda há essa questão de, havendo alguma criação, né, vamos colocar entre aspas a criação da inteligência artificial, de quem de fato é a propriedade daquela criação. E hoje, na verdade, se faz um comparativo há um tempo atrás, quando um macaco simplesmente pegou uma máquina fotográfica de um fotógrafo e tirou uma foto, né? E aí se discutiu que ele era o proprietário daquela fotografia. E, na verdade, depois de muita discussão, foi entendido que, na verdade, ele não tem a capacidade humana para conseguir produzir aquela imagem, né? Então, na verdade, a propriedade intelectual é um atributo humano. Então, muitas pessoas acham que através da inteligência artificial vão conseguir produzir algo inédito, né? Mas, na verdade, não. Aquilo ali é um compilado de outros humanos, né? Então, há de se ter um cuidado muito grande hoje em dia. Até mesmo estudantes, a gente vê isso, uma recorrência muito grande, utilizando a inteligência artificial até mesmo para entregar tanto trabalhos de final de curso e assim por diante. Então, há de se saber que aquele produto no qual foi apresentado pela inteligência artificial nada mais é do que um compilado, né, de outras informações produzidas por humano. Tem até um texto da Timothy Gebru que ela fala que a inteligência artificial generativa é um grande papagaio estocástico. Porque é isso, ele vai ficar... tal como o papagaio, você vai treinar ele para repetir exatamente os padrões do passado.
E a questão da propriedade intelectual, normalmente as inovações tecnológicas, as primeiras questões jurídicas que acabam se pacificando são propriedade intelectual, porque normalmente nós temos interesses econômicos muito grandes contrapostos. Então, se pegar na década de 90 o surgimento da internet e o início do compartilhamento de dados, uma das primeiras preocupações foi a propriedade intelectual. Nós tivemos, e um dos únicos casos onde moderação de conteúdo é aceitável nos Estados Unidos, por exemplo, é propriedade intelectual. Nós temos o DMCA, que até hoje ele experimenta colocar uma música no YouTube que você não tenha a propriedade daquela música para ver em quanto tempo o YouTube derruba. É muito rápido. Por quê? Porque é uma questão de propriedade intelectual. Tiveram grandes embates, inclusive no próprio judiciário norte-americano. Um caso muito famoso é o caso da banda Metallica e o Napster na época, que era um mecanismo de streaming. E acaba se pacificando muito rápido. Eu imagino que nós já temos hoje grandes ações judiciais nos Estados Unidos de conglomerados do audiovisual, por exemplo, contra a OpenAI e outras empresas que desenvolvem inteligência artificial por conta dessa utilização irrestrita de dados que são, em tese, acobertadas por propriedade intelectual para treinamento. Eu imagino que nós vamos ter ali um avanço, pelo menos nos Estados Unidos, um avanço muito rápido, só que como o DMCA aconteceu lá, acaba sendo o parâmetro aplicado para o mundo inteiro. Nós temos hoje também no PL de atos, está se discutindo algumas disposições sobre propriedade intelectual, mas que são muito... Também a discussão ela acaba sendo muito difícil, porque nós temos também o audiovisual brasileiro muito envolvido e as empresas de tecnologia também muito envolvidas, cada uma do seu lado. Mas por conta, é tradicional, assim, quem estuda um pouco a relação entre direito e tecnologia desde a década de 90, sabe que esses embates sobre propriedade intelectual, eles acabam se pacificando de uma maneira um pouco mais rápida do que os outros, justamente porque nós temos interesses econômicos muito grandes contrapostos. Infelizmente estamos na nossa reta final, poucos minutos aqui, mas eu gostaria de deixar uma pergunta para os três convidados responderem, até para finalizar esse debate. Qual o conselho final, então, doutora Tainá, a senhora deixa para o advogado, para a advogada que está acompanhando esse debate sobre o uso da inteligência artificial, como fazer o uso adequado? Bom, eu como advogada, mas sobretudo também professora, não podia deixar de deixar aqui a questão da educação. Né? Então, você que é advogado e é dono do escritório e tem ali sob o seu comando estagiários, outros advogados associados, né? Dê curso sobre isso, promova a conscientização dentro do escritório, né? Capitaneie esse debate. Você que utiliza de forma individual, é importante que o máximo de transparência, cuidados, saber que tem riscos, né? Então, a grande questão é a conscientização mesmo, a educação, e nesse sentido, sempre que eu venho aqui, eu parabenizo a iniciativa do programa do Sérgio, porque ele é, de fato, muito informativo e traz sempre os maiores debates. E já que a horário de despedida, uma coisa que eu esqueci de falar é que o Juris Máquina, ele tá, quem quiser contratar e aí não precisa pagar nada, é só para fazer exibição seguida de discussão, ele está aberto também para isso, para trazer o debate, exibições e debates ao redor do Brasil. Então, quem quiser, é só acessar o Instagram, @jurismáquina, e dialogar com a gente. Muito bem, muito obrigado. Daqui a pouco me despeço de vez. E para o senhor, doutor Ailon, qual o conselho final aí sobre o uso da inteligência artificial na advocacia? Eu vou seguir a linha da minha colega Tainá aqui, porque sempre quando a gente eu trago, na verdade, esse assunto da tecnologia e como utilizar a nossa rotina profissional ou mesmo pessoal, a gente coloca a necessidade, até dando um passo para trás, de políticas públicas mesmo, para trazer uma educação digital mesmo para a população como um todo, né? Porque a velocidade no qual ela se desenvolve é muito alta e muitas vezes a população não consegue acompanhar os reflexos disso e muitas vezes o direito também, né?
Mas diante disso, eu coloco, e até levando em consideração essa recomendação que o Conselho Nacional da OAB trouxe, de fato a supervisão, né? Então, por mais que eu tenha falado de políticas públicas, a gente coloca agora na figura da sociedade de advogados, ou mesmo do próprio advogado, ou mesmo daqueles estagiários ou estudantes de direito, né? Ou seja, a conscientização nesse ponto ela é muito importante e muito primordial para a evolução desse tema, né? Então, recomendo a leitura de todos os profissionais assim, do direito dessa recomendação e mais, e trazer de fato esse assunto de uma forma mais ativa, né? Porque quanto mais se discute, mais ali a gente traz uma maior conscientização e um maior ponto para que todos consigam utilizar de uma forma mais responsiva. Muito obrigado. Também, doutor Alisson, qual o conselho final que o senhor deixa para o uso da IA dentro dos escritórios? Eu acho que, como todos os mercados, e na mesma linha que os colegas, é treinamento, capacitação, educação. Então, isso não é só para advocacia. Todas as empresas hoje têm uma preocupação, tenho clientes da área de tecnologia que têm uma preocupação sobre o uso de... também é muito delicado, que é colocar códigos que estão protegidos sob sigilo muito intenso dentro dessas ferramentas. Então, existe uma preocupação muito grande, mas passa muito por essa questão de capacitação, treinamentos, no sentido do que pode ou não se pode fazer e como fazer. Então, fico aqui na mesma linha dos colegas. Agora sim, considerações finais, doutora Tainá Aguiar Junqueira, advogada especialista em Direito Digital, assessora parlamentar, professora, também doutora. Obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Bom, queria agradecer estar aqui nessa manhã, dizer que acho que reforçar o fato de que a OAB, acho que ela dá um passo muito importante, ela traz na disposição final que essa recomendação vai ser atualizada de forma periódica, exatamente para acompanhar a tecnologia, que como toda tecnologia tem essa dubiedade, né? Ela traz para nós, seres humanos, o ativo mais importante, que é a produtividade e o ganho de tempo, né? Que é o ativo mais caro hoje em dia, mas a gente também tem que saber dosar, porque ela traz algumas questões como a própria preguiça, né? A gente vai acabando ficando preguiçoso, perdendo a vontade de ler, fazer grandes leituras. Então, isso, principalmente para o advogado-advogada que se debruça sobre a linguagem, é relevante também saber dosar e saber usar de forma ética. Então, muito obrigada. Agradeço também ao Dr. Ailon Estrela Neto, advogado especialista em Direito Digital e Compliance, certificado em Segurança da Informação e Privacidade e Proteção de Dados e certificado também em Propriedade Intelectual. Obrigado por estar conosco. Sérgio, eu que agradeço o convite na sua pessoa e a todos os colegas aqui, no qual eu pude aprender também um pouquinho. Fica também essa recomendação, em ler a recomendação de fato, porque ali também traz as motivações no qual ela foi redigida e são muito, apesar de ser pontual, são muito pungentes assim para o nosso momento, né? Então, assim como como eu disse, a tecnologia ela é algo que vem numa velocidade muito grande. Acompanhar essa discussão e estar diante dela é um exercício que o profissional de direito hoje tem o dever de ter. Muito obrigado mais uma vez. Também agradeço ao Dr. Alisson Poça, ele que é membro do Grupo de Trabalho de Adequação à LGPD do STF, membro da Comissão de Direito Digital do Conselho Federal da OAB, advogado. Obrigado por estar conosco também. Sérgio, muito obrigado novamente pelo convite. Sempre um prazer muito grande estar aqui com a Rádio TV Justiça. Enfim, quero também só parabenizar o Observatório do Conselho Federal da OAB, na figura do seu presidente, o Dr. Rodrigo Badaró, e o presidente Beto Simonetti, pela sensibilidade de trazer essas pautas tecnológicas para dentro da ordem e tentar dar um caminho, um norte aí para os advogados do Brasil. Muito obrigado aos nossos convidados. Lembrando que esse debate vai ficar disponível também para assistir quando quiser lá no YouTube da Rádio Justiça. Rádio TV Justiça é o canal. 9h44, intervalo. Na volta, o nosso giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já.
Estamos apresentando Revista Justiça.